Bom, irmãos, então, como já falei, né? A gente está começando a estudar hoje o livro de Jonas, capítulo 1, versos de 1 a 4. E a gente vai estudar hoje, pela graça de Deus, isso: o chamado de Jonas, sua desobediência e a reação do Senhor. Então, observa que essa nossa tese, ela é formada de três partes, né? O chamado de Jonas, Deus vai chamar Jonas. Jonas vai desobedecer e Deus vai ter uma reação. Aí, por que vai ter duas partes? Porque, obviamente, na próxima semana, na sexta-feira, como eu já falei para os irmãos, então a reunião de oração e doutrina numa semana vai ser na quarta, na outra vai ser na sexta, tá bom? Então, vai ser a primeira parte, tá? Então, pessoal, nem sempre o relacionamento do servo do Senhor com o seu Senhor é pautado na obediência. Isso a gente sabe, né? Até no nosso dia a dia, infelizmente, nós desobedecemos a Deus. Jonas é o exemplo disto. Começaremos hoje numa série de sermões, ler aí também estudos, que irão tratar sobre o chamado de Jonas, sua desobediência e a reação do Senhor. Veremos essa temática ser desenvolvida no primeiro capítulo do livro de Jonas. A razão da importância dessa série é justamente entendermos o quão importante é obedecermos ao Senhor. Tá? Então a finalidade dos nossos estudos é isso. Tá bom, irmãos? Então, pessoal, bora um pouquinho o contexto histórico aqui. Pessoal, Nínive era a capital da Síria, o império que em 721 a.C. destruiu o reino do norte, Israel, e enviou para o exílio muitos dos israelitas. Quando o livro de Jonas foi redigido, essa cidade era símbolo de crueldade, de violência e de hostilidade ao povo de Deus. Então, aquela questão, Deus vai chamar Jonas, vai para onde? Vai para Nínive. E Nínive era a capital da Síria, certo? E, como a gente está vendo aqui, quem eram os assírios? Tem algumas informações que não estão aqui, mas eu vou dizer. Os assírios, eles eram considerados o povo mais cruel da antiguidade, lá do Antigo Oriente Próximo, certo? Os assírios foi a primeira nação a ter um exército profissional. Ou seja, enquanto as outras nações, os soldados não eram soldados profissionais, eles exerciam outras coisas, e quando chegava a época da guerra, eles eram convocados. Na Síria, não. Na Síria, eles eram soldados profissionais, então eles trabalhavam nisso. A base de economia da Síria era o comércio. Eles eram comerciantes, então eles eram uma nação que tinha dinheiro, rica, de sorte que eles poderiam manter um exército só para ser treinado específico para isso. Eles eram cruéis, eles praticavam o empalamento. O empalamento era colocar uma lança pelo ânus da pessoa, varando até varar a cabeça. Aí o cara ficava pendurado, entendeu? Então essa era a ideia do empalamento, tá? E eles tinham também bigas, carros de guerra. Então era um exército muito poderoso, certo? Era um povo muito poderoso também, e eram cruéis, tá bom? Então vamos lá. Quando o livro de Jonas foi redigido, né, essa cidade era símbolo de crueldade, de violência e de hostilidade ao povo de Deus. Os piores tipos de tortura eram executados por aquele povo, tudo em nome dos seus deuses pagãos. A cidade de Nínive era conhecida como a cidade dos ladrões. Era uma prática natural dos seus moradores invadirem e despojarem outras regiões. Foi chamada como cidade sanguinária, aonde a feitiçaria predominava. Nínive era a capital da Síria. Então é justamente para esse lugar que Jonas é chamado para pregar. Então, Jonas, numa perspectiva humana, Jonas deu uma reação natural. Porque esse povo aí, essa nação aí, ela tinha no 721 levado o império, o reino do norte, certo? As 10 tribos para o exílio. Esse império chega nas portas de Jerusalém. O rei na ocasião era Ezequias e o profeta Isaías. E ele falou que iria destruir Jerusalém. Era um povo extremamente cruel e sanguinário. E é dentro desse contexto que Deus chama Jonas.
tá? Então vamos andar aqui um pouquinho. A Nínive era uma cidade da antiga Ásia, capital da Síria, como já falei, ficava às margens do Tigre, fundada no 3º milênio. Nínive só adquiriu seu esplendor na época de Senaqueribe, 705 a 681 a.C. Foi destruída em 612. As escavações que começaram em 1847 revelaram importantes vestígios da civilização assíria. Estava localizada a 450 quilômetros ao norte da Babilônia. Gênesis 10:11 diz que ela foi fundada pelo poderoso caçador Nimrod. Gênesis 10:9-11 era uma cidade tipo fortaleza, cercada por um muro de 12,5 quilômetros por 30 metros de altura, tendo a cidade 15 portas, sendo que o pesquisador Felix Jones estimou uma população de 175 mil habitantes, mas a Bíblia nos relata 120 mil habitantes. Então isso era Nínive. Bom, irmãos, então o nosso estudo, né, voltando a dizer, apesar de estar no formato de sermão, mas é estudo, pessoal também que pode ser falado como sermão também, mas os irmãos podem falar. Então, será que as Escrituras nos falam sobre o chamado de Jonas, sua desobediência e reação do Senhor? Fala, irmãos, fala assim. Então a gente vai ver pela graça de Deus, vamos refletir um pouco isso hoje à noite, né? Então veja só, irmãos, vamos abrir a Bíblia, né, em Jonas 1, Jonas capítulo 1, os versos 1 e 2. Eu vou ler novamente. Jonas capítulo 1, versos 1 e 2. Então, veja só, irmãos. A gente vai ver nessa primeira divisão o chamado de Jonas. Tá certo? Vamos ler novamente aqui a palavra. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Tá? Então, veja só, irmão, o que é que os versos nos informam? Primeiro, os versos nos informam que Deus chamou Jonas para um propósito definido. A gente vai ver isso no verso 1, né? Observa aí. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então, essa ideia de veio a palavra do Senhor a Jonas, ou seja, Deus vai dar um propósito definido a Jonas. Essa expressão do verso 1, com algumas variações, aparece no Antigo Testamento cerca de 112 vezes para descrever a entrega da mensagem a um profeta. Jonas é um personagem histórico, não é fruto de uma ficção. Aqueles que não creem na autenticidade da palavra de Deus, eles dizem que Jonas é uma ficção, é um personagem mentiroso. Mas a palavra de Deus, vamos lá para 2 Reis 14:25, vai falar que Jonas é sim um personagem real. 2 Reis 14:25. 2 Reis 14:25. Olha o que a Escritura diz em 2 Reis 14:25. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falaram por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gate-Afé. Tá? Então, ó, isso aqui fora dito durante o período de Jeroboão II, tá bom? Então, olha só, voltando lá para Jonas. Então, Jonas é um personagem histórico, não é um personagem de ficção, tá? Jonas é um personagem histórico. E o que é que o Senhor vai falar para Jonas? Veja aí o verso 2, Jonas capítulo 1, verso 2. O que é que o Senhor vai falar para Jonas? O Senhor vai dizer: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O Senhor o envia a Nínive, a última capital do Império Assírio, e lá Jonas deveria pregar contra a malícia da cidade. Aí deixa eu só lembrar aqui, irmãos, na elucidação, para os irmãos lembrarem, né? Que observa aqui, ó.
Os piores tipos de tortura eram executados por aquele povo, tudo em nome dos seus deuses pagãos, e a cidade de Nínive era conhecida como a cidade dos ladrões. Era uma prática natural de seus moradores invadirem e despojarem outras regiões, e foi chamada como cidade sanguinária, onde a feitiçaria predominava. Então observa, você tinha uma cidade onde o povo era cruel, você tinha uma cidade onde o povo era conhecido como uma cidade ladrão, você tinha uma cidade onde o povo praticava a feitiçaria. Isso era Nínive, tá? E Deus manda Jonas ir para lá. Na profecia posterior de Naum, não é 100 anos depois, a cidade era o foco da ira divina e foi descrita como a personificação do mal e da crueldade. A máquina de guerra assíria era descrita como extremamente cruel. Então Deus manda Jonas para essa cidade, certo? Ora, só para vocês terem uma ideia de que como era a Síria, um dos grandes feitos realizados por esse povo foi a conquista do Egito, que aconteceu por volta do século 7 a.C. Além disso, os assírios controlaram toda a Mesopotâmia, parte da Ásia Menor e a região da Palestina. Para manter tantos territórios e diferentes povos sob seu controle, os assírios fizeram uso da violência e do terror. Eles ficaram extremamente conhecidos pelo uso de técnicas de tortura violentíssimas contra os povos que resistiam ou rebelavam-se contra o seu domínio. Registros assírios apontam ainda a utilização de técnicas de esfolamento vivo de vítima, decapitação e empalamento. Os irmãos sabem o que é esfolar, não sabem? Não sabem? Esfolar? Não. Eu entendo assim, que é tirar a pele. E a pessoa como? Viva. Decapitar e empalamento. Entendeu? Outro mecanismo de controle muito comum utilizado pelos assírios era a deportação dos povos conquistados. Conquistava aqui, botava lá. Então observe, Deus manda o profeta para essa cidade. Então às vezes a gente diz, Jonas foi covarde. Meu irmão, antes da gente falar besteira, vamos pensar para onde é que Deus mandou Jonas ir. Então isso daqui, irmãos, é o chamado de Deus. O chamado de Deus para Jonas é esse, certo? A gente diz, mas ainda bem que Deus não me chamou para uma empreitada dessa. É verdade. Mas todos nós, irmãos, tanto eu quanto vocês, cada um aqui tem um chamado específico de Deus. Porque se Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, e se Deus nos chamou, nos salvou, Deus nos elegeu, Deus nos salvou para um propósito, uma finalidade, certo? Agora a grande questão é a seguinte, qual é a finalidade? Qual é a finalidade? O Senhor Deus não iria nos tirar, irmão, das trevas para a luz, para a gente só ficar esquentando o banco na igreja, dando trabalho. Não, tem uma finalidade, irmãos. Agora o problema é quando o crente passa a vida dele todinha sem saber qual é a finalidade dele ter sido chamado das trevas para a luz. Então observa, Jonas recebeu um chamado, certo? Agora qual foi a resposta de Jonas? Vamos ver o verso 3. Jonas se dispôs. Jonas disse, beleza, eu vou sair da minha terra, entretanto não para Nínive. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A gente vê algumas coisas aqui, irmãos, bem curiosas, às vezes dessa atitude de Jonas. Vamos lá? O que é que o verso nos informa? Jonas não foi para Nínive. Primeira coisa, a Síria representava uma ameaça significativa a Israel no século IX. Talvez por isso Jonas não obedece à ordem do Senhor. Jonas vai dizer, a Síria está aí, eliminando, sendo cruel com todo mundo e sendo cruel também com o meu povo. Talvez
tá vendo que eu não vou estar pregando para esse povo? Eu quero mais é que Deus destrua esse povo. Mas só que a gente aprende aqui, irmãos, que as nossas desculpas não são suficientes perante o Senhor. Jonas podia ter alegado isso. E observa que Jonas fez outra coisa aqui louca. Jonas pensou que talvez em outro canto Deus não estivesse lá naquele lugar para onde ele iria. Jonas pretendia fugir para Tarsis, e para isto acontecer ele tinha que atravessar o mar Mediterrâneo. Tarsis ficava provavelmente no sul da Espanha, ou então pode ser um termo genérico para um local afastado da costa do Mediterrâneo. Foi para muito longe, irmãos, que ele foi. Estilo, Nínive ficava para cá, Tarsis para lá. Jonas pagou a sua passagem e nutriu a louca esperança de fugir da presença do Senhor, como se isso fosse possível. Aí veja só, irmãos, onde a desobediência leva um homem. Ele pensou que podia fugir do Senhor. E vocês já perceberam que todas as vezes que a gente está resistindo um comando, uma orientação do Senhor, a gente inventa coisas? Já perceberam isso? Às vezes o pessoal diz, mas só quem é chamado é o pastor. Não, irmão. Eu volto a dizer, existe uma música, uma letra bem antiga que é verdadeira. Não há inúteis na casa do Pai. Não há desocupados na casa do Pai. O Senhor Deus deu a cada um de nós talentos. O Senhor Deus deu a cada um de nós uma missão, que Ele vai cobrar no último dia. Agora, o problema é quando você passa a vida todinha e você nem sequer procura saber qual é a sua missão. Entende? Olha, eu me lembro que quando eu morava em Caruaru, eu vendia minhas prestações, né? Vendia roupa, perfume, sistema de alarme. Andava todo dia 20 quilômetros em Caruaru. E tinha um menino lá, eu fazia parte da Presbiteriana Central, na ocasião. Não, eu ainda fazia. Isso foi antes do ano 2000. Aí tinha um menino lá da Central, em Caruaru, que ele tinha uma loja de vender equipamento de som. Aí ele chegou para mim e disse, ô Jaziel, tu é um cara que eu conheço, tu é um cara crente, tu é um cara lá da igreja, a gente já se conhece há muito tempo. E eu abri minha loja e eu estou precisando de alguém para trabalhar na loja, para tomar conta, para ser uma espécie de gerente, porque eu saio muito e eu não queria colocar um cara que não fosse da igreja, porque o material que eu trabalho é material caro, e de fato é material de som. Ele vendia som profissional para a banda, então era um material muito caro que ele trabalhava. Aí ele disse para mim, tu vai trabalhar lá, eu vou te dar um salário bom. Tu sabe dirigir? Eu digo, sei não. Ótimo, eu vou pagar para tu aprender a dirigir. Tu vai ficar com um carrozinho lá, que era uma pampa na ocasião, uma pampinha lá da loja, certo? Aí tu vai ser carteira fechada, tudinho. Foi uma senhora deu uma proposta. Uma senhora deu uma proposta. Aí eu olhei assim, eu falei, sim, aí qual vai ser o horário? Aí disse, tu tem horário para entrar, né? Mas para terminar, às vezes vai fechar a loja de 6 horas, você pode fechar a loja um pouco mais tarde, de 7, 8 horas. E aquilo ali foi uma verdadeira tentação para mim. Mas quando ele me falou isso, né, aí eu disse, eu posso te dar a resposta quando? Aí ele disse, veja aí, agora me dê a resposta rápido, que eu estou precisando, porque eu preciso viajar e eu não posso deixar essa loja na mão de ninguém não. Irmãos, o que me importunou, e olha que na ocasião, eu ainda não estava na conservadora, eu fazia parte da central, como eu estou falando para os irmãos, mas só que eu já tinha um grupo de estudo que eu dava estudo, lá em Caruaru, que depois veio a ser a igreja de Caruaru, o núcleo de Caruaru.
O que me fez, irmãos, eu não aceitar essa proposta de emprego foi justamente isso. Vai prejudicar o estudo. Dentro de uma ótica humana, isso é loucura, porque eu não ganhava nem sequer R$1 para estar dando estudo para seu ninguém. Mesmo depois, quando eu fui para a conservadora, no ano 2000, até o ano 2004, eu nunca ganhei R$1 de ajuda da denominação. 2005 foi quando eu fui para o seminário. Aí sim, a partir de 2005, a igreja começou a me dar uma ajuda lá no seminário estudando em São Paulo. Mas de 2000 a 2004, nem R$1. E antes de 2000, teve essa proposta. Por que é que eu estou querendo dizer isso? Porque, irmão, quando Deus chama a gente precisa dessa consciência. Sabe? E a gente precisa ter essa percepção de valor. Se você me perguntar hoje, o senhor se arrependeu? Não, eu não me arrependi. É fácil ser pastor? Não é. Já pensei em deixar de ser pastor várias vezes, muitas vezes. Não é fácil ser pastor. Mas não tem aquilo que quando você pensa em deixar, você fica triste, você resolve abandonar, e tanta bronca, tanto problema na vida, problema em casa, problema em igreja, problema em tudo que é lado. Aí você pensa em abandonar, aí acontece alguma coisa de boa. Ou então Deus se coloca em alguma situação que a pessoa precisa que você dê uma informação. Aí é como se Deus lembrasse a você. Você é isso. E você nunca pode deixar de ser isso. Você não vai deixar de ser isso. E se você até pensar em deixar de ser isso, você nunca vai ser abençoado em lugar nenhum. É essa a sensação. Jonas tenta fugir de Deus. Jonas tenta fugir do trabalho que Deus deu a ele. E você vê que no primeiro momento, né, ele parece estar tendo êxito, né? Não é verdade? O verso 3 vai dizer, Jonas fugiu da presença do Senhor para Tarsis. Aí o texto descreve o que é que ele faz. Olha o verso 3, Ele pagou a sua passagem. Ele foi para Jope, achou um navio que ia para Tarsis e pagou a sua passagem e embarcou. Vê mesmo. E Deus permitiu tudo isso na vida dele acontecesse. Eu acho que Jonas ficou pensando, se Deus quisesse me deter, ele já tinha me detido. Fui para Jope, não aconteceu nada. Será que tem algum navio que está indo para Tarsis? Tem um ali, Opa! Eu acho que estou com sorte. Quanto a passagem? É X, posso pagar. Coisa boa, vamos embora. Até aí, né? Estava tudo bem. Vamos embora. Não é, irmãos? Vamos embora. E você vê, Jonas pensou que era possível fugir da presença de Deus. Mas o que é que acontece? O que é que acontece? Será que o homem pode fugir da presença do Senhor? Será que o homem pode enganar o Senhor? Será que o homem pode ludibriar o Senhor? Será que o homem pode, depois de ter recebido uma ordem do Senhor, não cumprir aquilo que o Senhor disse? Será? Pode não, irmãos. Vamos ver aí o verso 4? O Senhor deixou Jonas fazer tudo o que ele fez até esse presente momento. Jonas pegou o barco. Quando estava lá, em determinada distância, o verso 4 diz: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. O que é que os versos nos informam? Deus começou a agir? Começou. A gente no próximo sermão estudo, a gente vai ver o resto da continuidade da ação de Deus.
Mas o que é que o verso nos informa? Quais foram as primeiras reações do Senhor? Quais foram as primeiras reações do Senhor? O verso vai dizer: o Senhor lançou um forte vento que gerou uma tempestade. Primeiro, perceba como é que o Senhor domina tudo. Perceba. O forte vento aqui, irmãos, o texto não está dizendo que foi decorrente de uma frente, entendeu? De uma mudança de clima, de uma mudança de qualquer coisa. O texto nos diz que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Deus domina a natureza, Deus domina tudo. Perceba como é loucura a tentativa do homem fugir do Senhor. Deus é o Criador do vento e do mar. Não tem como Jonas escapar. Não tinha. Lá no Salmo 139, vamos para lá, irmão, Salmo 139, nos é dito o seguinte. Salmo 139, vê só. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Deus é o Deus que penetra pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, tu, Senhor, já conhece toda. Antes de eu falar qualquer coisa, Deus já sabe o que eu vou falar. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Deus está na minha frente, Deus está atrás de mim, Deus está do meu lado direito, Deus está do meu lado esquerdo, e Deus está sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Aí Davi pergunta: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua deixa me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, eu vou me esconder na escuridão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Quem é que pode fugir de Deus? Ninguém, irmãos. Ninguém pode fugir do Senhor. E Jonas percebeu isso. Lá em Êxodo 10, 13 a 19, 14, 21, 22, 15, de 8 a 10, vai falar isso, que Deus é criador do vento e do mar. Deus, quando mandou esse vento no mar, qual foi o resultado? O verso 4 vai nos dizer, né? E o navio estava a ponto de se despedaçar. E como resultado, o navio estava a ponto para se despedaçar. A gente vai ver hoje, irmão, essa primeira parte. A gente viu que Deus chamou Jonas, que Jonas deu a resposta a Deus fugindo. Você vê aqui, ó, que ele não deu nenhuma resposta para Deus, ele tomou uma atitude. Ele fez pior. A resposta de Jonas foi ter uma atitude de fuga. E a gente viu também hoje, irmãos, a primeira ação de Deus. Deus levantou um forte vento no mar. Então, o que é que a gente pode aprender, irmão, de tudo isso? Quando sabemos qual é a vontade de Deus, o correto é obedecer e não fugir. Então a pergunta é: será que nós temos obedecido à vontade de Deus? Que está revelado. Se por acaso eu pensar em fugir, eu vou ter êxito? Não. Eu posso até ter na minha cabeça um aparente êxito, feito Jonas, né? Deus falou, aí Jonas disse: eu vou embora. De onde ele estava? Foi para Jope? Não aconteceu nada. Chegou lá, achou um navio, beleza.
Pagou a passagem, coisa boa, entrou no navio. Oxe, bye bye Deus, bye bye. E o Senhor só olhando para a cara de Jonas. Determinada distância, estava o mar calmo, sereno, tranquilo. Deus levanta um vento. Era onda para lá, onda para cá, vento para lá, vento para cá. O navio estava quase a ponto de despedaçar. Na próxima semana, sexta-feira, né, na nossa reunião de oração e doutrina, que na próxima semana, assim, na sexta, a gente vai ver o resultado de tudo isso aqui, a segunda parte do nosso sermão estudo. Então, observe, se nós tentarmos fugir da presença de Deus, não teremos êxito. Deus usa o que Ele quer usar para nos trazer de volta. Qualquer coisa, irmãos. Deus usa para nos trazer de volta para a obediência. Qualquer coisa. É feito, diz a música, né? Se a gente não quiser vir pelo amor, vai vir pela dor. Deus usa o que Ele quiser usar para nos trazer de volta para o caminho onde o Senhor quer que a gente esteja. Porque, irmãos, quando eu estou no centro da vontade de Deus, por mais que tenha problema, por mais que tenha dificuldade, mas eu sou realizado, eu sou feliz e tenho paz. E Deus abre porta para mim, porque Ele determinou que eu cumprisse aquilo que Ele quer que eu cumpra. Agora, quando eu não estou onde Deus quer que eu esteja, aí, meu amigo, o sangue de Cristo é poder. É bronca. É bronca. Onde posso encontrar a vontade do Senhor? Como é que eu vou saber qual é a vontade do Senhor? Nas Escrituras. É onde aprendo a vontade do Senhor. Entendeu, irmãos? Então, eu quero concluir o nosso sermão estudo hoje, né? Essa primeira parte, que a gente viu o chamado, a resposta, a ação-resposta de Jonas e a reação do Senhor. A gente vai continuar trabalhando a reação do Senhor na próxima sexta, tá bom? Então, irmão, que o Senhor nos ajude a compreendermos as coisas. A Ele toda a glória, pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos. Amém.